Estamos, nesse trimestre, estudando uma lição que vem falando sobre tesouros da verdade. E assim como uma caixa com joias, com tesouros, ali nós encontramos diversos tesouros, não apenas com uma única característica, não apenas joias de determinada pedra preciosa, ou apenas outro tipo de joias, apenas de ouro, ou uma caixa de tesouros apenas com pérolas. Não. A palavra de Deus, ela nos apresenta diversos tesouros. E ao longo do trimestre passado, e já no início desse trimestre, nós já vimos alguns tesouros. Nós vimos que a própria palavra de Deus é um tesouro maravilhoso. Nós vimos que o conhecimento acerca de Jesus, da salvação que nós encontramos nele, é um tesouro. Nós vimos acerca do Espírito Santo, do seu ministério, do quanto ele é importante para a nossa salvação, como também é um tesouro. E hoje nós vamos estudar sobre um outro tesouro maravilhoso, que é a volta de Jesus. A nossa bendita esperança, a esperança maravilhosa e especial que todos nós temos. Bom, pelo menos devemos ter, né? Se a volta de Cristo não nos encher o coração de alegria e esperança, vou usar uma expressão de Paulo, em vão é a nossa fé. Vã é a nossa fé. Então, a volta de Cristo deve ser algo que nós precisamos pensar diariamente, refletir sobre isso e alimentar a nossa esperança, alimentar a nossa fé, alimentar as nossas expectativas. Devemos amar a volta de Jesus. O título da lição, que vai nos levar a uma reflexão acerca da volta de Jesus, é o seguinte: quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir à expectação ou à vinda de Cristo? Temos muito a refletir sobre isso e no decorrer da lição nós vamos trazer essas reflexões. O verso de Tito, capítulo 2, 13, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a este irmão do passado, declarou o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. E no livro O Grande Conflito ainda lemos assim: uma das verdades mais solenes e ainda mais gloriosas que a Bíblia revela é a da segunda vinda de Cristo, para completar a grande obra da redenção. A doutrina do segundo advento é a própria essência das Escrituras. É uma verdade solene. E como mencionamos, é a nossa bendita esperança que deve encher o nosso coração. Mas vamos considerar sobre isto, vamos ver ao longo da lição alguns detalhes relacionados à vinda de Cristo, como ela vai acontecer. Também vamos ver mais para o final da lição alguns aspectos relacionados também à questão da nossa preparação ou da expectativa em relação àquele dia. Será que estamos preparados? Porque talvez eu possa até me alegrar com a vinda de Cristo, com o pensamento de que Jesus em breve vai voltar. Mas será que estou correspondendo no meu dia a dia, numa preparação para que aquele dia realmente se concretize num dia maravilhoso e alegre e não num dia de destruição? É algo que nós devemos refletir já desde o início dessa lição. E à medida que vamos avançando pelos tópicos, que nós possamos buscar, encontrar em Deus ou fazer uma entrega completa das nossas vidas para encontrar em Deus a nossa verdadeira salvação. Vamos ao primeiro tópico, um retorno literal. Irmão Juan, cite a mais bendita promessa das Escrituras. Luzirley, esse tópico já vem falando sobre o retorno de alguém. E quando nós viajamos, a nossa esposa, nossos filhos ficam em casa.
Isso já aconteceu com você, isso já aconteceu comigo. Por exemplo, quando temos uma reunião aqui em Itu, a gente fica aqui uma semana, mas o nosso coração está Em lá, casa. lá em casa. E Aham. a esposa, os filhos também. Eles, papai, eu sei, mas quando que ele volta? Uhum. E quando nós voltamos para casa, como que nós somos recebidos? Com alegria. Com alegria. Então, esse retorno literal que está falando é de alguém que já esteve aqui e que ele se ausentou, e a promessa que ele deixou é que ele voltará. Uhum. Tanto Paulo em Tito, João falando e Paulo falando a Timóteo, ele fala sobre essa bem-aventurada esperança, essa felicidade que cada um de nós, como servos de Cristo, devemos ter. Ele já veio, sim. Ele está no céu, sabemos. Mas ele deixou essa promessa. E o que ele prometeu, ele vai cumprir. Uhum. E ele voltará. Agora, não vamos entrar mais em detalhes quando a nossa lição vai falar, mas ele voltará. E nós, como filhos deles, filhos de Deus, devemos aguardar, estar contentes, felizes, que ele muito em breve virá. E ele deixou a promessa em João que nosso coração não deve se turbar. Eu estou indo para a casa do Pai, vou preparar moradas, olha só. Então não terá necessidade de nós irmos para lá estar. "Oh, não, mas onde que eu vou morar? Já está tudo preparado." E ele virá com o propósito. Eu venho, mas eu voltarei, mas eu quero, mas eu quero levar você. Uhum. Eu quero que você esteja comigo lá no céu. E essa esperança foi para todas as épocas, desde a era cristã e a época que nós vivemos, está vibrando essa esperança. Essa promessa está aí, que Cristo voltará. E nós devemos, como verdadeiros seguidores de Cristo, devemos almejar a vinda de Cristo. Porque é uma doutrina, como o pensamento fala, é a própria essência nas Sagradas Escrituras, essa esperança da vinda de Cristo. Desde que o pecado entrou neste mundo, nós vivemos numa situação, num contexto de enfermidades, de dor, de lutas, de provas, onde o mundo não é um lugar gostoso de se estar. Nós Exatamente. temos os momentos, né, entre irmãos, entre amigos, visitando um e outro lugar, mas o mundo não é um lugar gostoso e saudável. Guerras, conflitos, contendas, enfermidades, enfim, que vem nos assolando. Então, Deus apresentou uma solução para isso, que passou pela cruz. Mas o desfrutar, de fato, da sua promessa de resgate, só se cumprirá quando ele vai voltar, né? Exatamente. Quando nós seremos tirados deste mundo de pecado, para estarmos no céu por 1000 anos. Nós vamos ver, inclusive, lições falando sobre o milênio mais à frente. Mas é a volta de Jesus que assinala o início da eternidade, o início de uma nova era, de um novo tempo de fato, alegria, felicidade para todo sempre. Exatamente. Muito bem. Então, queridos, precisamos, a semelhança dos discípulos, né? A nota também fez menção disso. Os discípulos estavam tristes que Jesus estava indo para os céus, mas quando eles receberam a promessa de que Jesus iria voltar, aquilo lhes confortou. E é o nosso conforto também nesse mundo de pecado, né? Nosso Um conforto. mundo complicado, cheio de problemas e tal, mas o que nos dá motivação para continuarmos essa batalha, para continuarmos seguindo em frente? A esperança da volta de Cristo, né? Que coisa maravilhosa, que coisa mais preciosa. Pergunta B. Por que os detalhes das profecias sobre a volta de Cristo são tão importantes? Bom, Juan, por que a lição ela chama atenção aqui para o aspecto de que nós precisamos conhecer os detalhes revelados na Bíblia acerca da volta de Cristo e que isso é importante, é necessário? Por qual razão? Olha, se nós atentarmos hoje ao tempo que nós estamos vivendo,
existem vários tipos de pensamentos com relação à vinda de Cristo. Uhum. Muitos vão falar, não, mas Cristo, realmente ele vai voltar? Será que ele já não veio? Uhum. A palavra de Deus, ela nos orienta para nós estarmos cientes da breve vinda de Cristo. É por isso que venho falando sobre os detalhes da profecia com relação à vinda de Cristo. Porque a profecia, ela nos orienta para nós não ficar perdidos com relação àquele grande evento. Uhum. Existem eventos que têm que acontecer, que estão acontecendo já hoje, 2023, e que acontecerão lá na frente, antes da vinda de Cristo. E o evangelista Mateus, ele vem falando sobre um sinal. Como que será a vinda de Cristo? Como ela vai acontecer? E vem falando, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então, a palavra de Deus nos orienta como que ele vai aparecer lá nas nuvens. Mas até aquele evento acontecer, nós devemos estudar sobre os eventos. O que é a escatologia bíblica? Uhum. Porque ela nos vai direcionar para nós não sermos enganados. Por causa que lá na igreja apostólica, como a nota vem falando, aconteceu um fato também. Eu gostaria de ler um trecho dela. A igreja apostólica não ensinava a doutrina da conversão do mundo inteiro e do reino espiritual de Cristo. De modo geral, os cristãos só aceitaram por volta do início do século XVIII. Como ocorre com qualquer outro erro, as consequências dessa aceitação foram negativas. Esse destaque que a nota vem falando sobre esse erro que foi introduzido lá no século XVIII, isso nós vemos hoje na atualidade também, porque existem pensadores que falam que no milênio o povo de Deus ele vai ter uma chance. Não, o povo de Deus não. Os símpios eles terão uma nova chance, mas a Bíblia não ensina aquilo. Uhum. Então, se nós não atentarmos àqueles detalhes sobre a vinda de Cristo, ficaremos perdidos. Seremos enganados. E seremos enganados com muita facilidade. Uhum. Porque a Bíblia ela é clara, ela é verídica, ela não entra sem rodeios. O que ela ensina é dessa maneira que vai acontecer a vinda de Cristo, é dessa maneira. Uhum. Então, é por isso que é importante os detalhes das profecias bíblicas, porque a profecia ela nos eleva e faz com que o povo não se corrompa também. É o que disse Salomão, né? Exatamente. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Exatamente. É por isso que a profecia é essencial e nós devemos atentar todos esses detalhes, Lucirley, para não sermos enganados. É interessante que a nota mencionou dois detalhes, né? Que foi a questão da conversão universal, né, do mundo todo, onde todas as pessoas finalmente se converterão e estarão salvas. E outro ensinamento é do reino espiritual de Cristo, que é invisível, né? Um reino invisível. E aí se juntam outros detalhes, como até o verso faz menção ali, de que Jesus virá nas nuvens dos céus e ali ficará. Exatamente. E existe outros que já afirmam que não, Jesus vai aparecer, inclusive conflitando com aquilo que Jesus já até mesmo disse. Alguns dirão que estará no interior da casa, que estará num lugar, estará no outro. Não vão atrás, porque não é o Cristo. Não sou eu de verdade. E se nós não conhecemos as profecias, de repente podemos ficar... mas será que surgiu alguém que diz que é o Messias, está fazendo milagres, sinais, maravilhas lá não sei aonde. O que diz a profecia? Jesus não vem, Jesus não toca a terra. Então, aquele lá, o que é? Quem conhece a profecia vai entender que não procede de Deus. E, dentre outras, a questão do arrebatamento secreto, enfim. Existem diversas outras questões que, se nós não entendermos, não estudarmos a palavra de Deus, quando surgirem, nós ficaremos balançados. O próprio Cristo fez um alerta, né? Que
que acontecerão sinais, maravilhas e tantas coisas nos últimos dias, que, se possível, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Irmãos, essa é uma advertência de Cristo, porque não é uma... Jesus, eu acho que estava ali, se excedeu, né, no seu zelo. Não, Jesus estava falando de um fato. Quantas pessoas, às vezes, assistindo determinados programas religiosos, veem ali milagres acontecendo, sinais e tal, e ficam, será que não é? Será que Deus não está lá? Será que não é Deus operando por meio dele? Será que eu acho que eu estou na igreja errada, tenho que ir lá, porque olha só as maravilhas que estão acontecendo. Como diz a palavra de Deus, errais porque não conheceis as Escrituras. Quando nós entendemos as profecias, quando nós, de fato, temos um zelo por tentar conhecer a palavra de Deus, nós vamos saber discernir entre o certo e o errado. E nem tudo aquilo que parece ser certo, de fato é certo, né? Ainda que as pessoas estejam dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome estamos fazendo tantas coisas. Jesus diz, apartai-vos de mim, não vos conheço. É por isso que o retorno literal está a promessa, Cristo deixou a promessa e ele não mente. Exato. E ele deixou as profecias para nós estudarmos, sabermos detalhadamente. Claro que às vezes a gente não vai compreender tudo, mas o básico, tem um direcionamento, né? Ela vai nos direcionar para nós sabermos sobre a volta de Cristo. Muito bem. Então, nesse primeiro tópico da lição, nós estudamos sobre um retorno literal, falando sobre a volta de Jesus, a nossa grande esperança, o grande acontecimento, que não será um fato onde alguns vão perceber e outros não, mas será um fato onde nós, todos aqueles que estiverem vivos, juntamente, a lição ainda vai abordar mais para frente, mas já vou mencionar aqui, os que estiverem vivos, juntos com aqueles que ressuscitaram um pouco antes, vão ascender aos céus e participar desse evento maravilhoso. Você quer fazer parte deste evento? Do lado certo da história? Hoje a lição está chamando atenção para isto. E eu lhe convido para continuar acompanhando conosco o restante desse estudo, porque nos próximos tópicos ainda estarão apresentando outros aspectos maravilhosos e necessários de serem compreendidos para que, no final, nós estejamos do lado certo, do lado daqueles que irão com Cristo para as mansões celestiais. Amém?